Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Natan Eu sou o Júnior. e esse é o Vivência de Umbanda. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola. É com sua rosária, é com seu patuá, ele vem de Angola. Lá vem... No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre os nossos guardiões, a nossa esquerda, que seriam os nossos Exus e as nossas pombogiras. É importante falar que, para nós umbandistas, Exu e Pombagira não são o que muitas pessoas pensam, né? Exu como demônio e Pombagira como a prostituta. Para nós são entidades, espíritos evoluídos que vêm para trabalhar com a gente. Eles trabalham muito próximo dessa, como eu posso falar, dessa realidade do ser humano, vamos dizer. Né? Eles são os que mais sentem o que nós sentimos como seres humanos. A dor, amor, alegria, enfim. Então, como conselho, como no atendimento, eles conseguem falar melhor nessa parte com a gente. Por isso que são entidades que atraem muitas pessoas lá nos terreiros de Umbanda. Indo um pouquinho para esse lado referente à demonização do Exu e da pombogira, né? Já vem um pouquinho antes, desde a época da escravidão, onde os africanos eles cultuavam Exu, Orixá, né? E os portugueses, quem estavam tentando doutrinar eles a religião católica, faziam o inverso do Deus, né? Do cristianismo, que seria o Exu, eles colocavam como demônio. E daí em diante começou esse preconceito de que todo Exu e de que pombogira seriam espíritos malignos. Na verdade, não são espíritos malignos. No meu ponto de vista, no seu ponto de vista, e de quem tem conhecimento e chega próximo de uma entidade que trabalha nesse grau, né? Nesse nível de espiritualidade. Continuando essa linha de raciocínio, uma coisa também que as pessoas que não têm conhecimento desses espíritos e assimilam muito é a questão de que a pombogira está ligado à sexualidade, à prostituição, e o Exu está ligado à amarração, a coisas ruins que vêm, né, tende a atrapalhar a vida das pessoas. E na verdade não é isso, né? A pombogira em si, ela está ligada ao amor, não a desfazer casais. Né? Esse espírito ele trabalha justamente, que ele falou no começo do vídeo, são espíritos que estão ligados, estão mais próximos da gente. Então são espíritos que já sentiram, né? Tem essa condição de saber, de lidar com essas sensações urbanas que a gente tem. Então a pombogira nada mais nada menos que ela está ligado, ela faz de tudo também. Da mesma forma que Exu ele vai te abrir os teus caminhos para trabalho, para saúde, e ele também é doutor que está ligado à saúde. Então a pombogira em si, um dos campos de atuação energéticas que ela tem é ligado, normalmente quando as pessoas vão num terreiro de Umbanda procurá-la, então está ligada a algo nesse sentido amoroso. Então ela tem sim, como né, nessa energia, não de desfazer casais, porque ela está para unir. Então se chega um casal lá, né, não necessariamente um casal, mas uma pessoa que passa a situação dela e existe um certo relacionamento e não está legal, ela vai dar um direcionamento para que possa tudo se organizar e voltar ao seu, né, a seu eixo. A mesma forma também que existe, a gente já, né, tem conhecimento de pessoas que vão lá e querem algo que não era para ela, ou vamos dizer assim, uma pessoa que seja casada, exemplo, que é o que mais acontece. A pessoa era casada, ela vai lá procurar porque ela quer fulano ou ciclano. Então, esse tipo de trabalho ligado a isso, a esses espíritos, eles não fazem, que é o que as pessoas dizem, que faz amarração, que tira o nome dos outros e que, né, faz toda essa demonização do espírito. Entrando um pouquinho na minha experiência com essas entidades, eu posso te afirmar com toda a certeza plena que Exu e Pombogira ele está no nosso caminho justamente para nos centralizar. Né? São espíritos assim que, se você sai do caminho, o caminho que eu digo é, vamos dizer assim, dos princípios humanos aqui, da questão da vida social, né, da vida religiosa, eles são espíritos assim que vai sempre estar te direcionando para o caminho certo. Minha experiência própria, né? No terreiro onde a gente frequenta, a gente tem contato quando há giras dessas, né? Da manifestações desses espíritos dessa linha. Todos os contatos que eu tive com todos os espíritos, desde Exu a Pombogira, até hoje foram conselhos fundamentais, que hoje eu levo para a vida e graças a Deus eu estou evoluindo gradativamente. E você?
uma coisa interessante que acontecia muito comigo, né? Porque eu sempre falo que eu sou muito disperso, muito aéreo. E às vezes no trabalho dentro do terreiro eu fico assim também. E eu sempre pensava, eu acho que eu não tô fazendo certo, alguma coisa tá errada. Eu tinha essa dúvida dentro de mim. A primeira vez que eu trabalhei com Pombagira, né, que me acompanha, é sempre a mesma coisa. Eu recebo a energia, eu fico pensando, fico conversando, mas eu não tenho retorno nada ainda. Eu acho que ainda não é o momento. Então eu sempre ficava naquele, putz, será que tem alguma coisa errada comigo? E num determinado desenvolvimento, a Pombagira que acompanha ele, vamos conversar com ela. E ela estava do outro lado, ele estava trabalhando com ela do outro lado, eu aqui no meu canto pensando, e ela veio pra mim do nada, assim, falou, não fica abalado, você tá no caminho certo, você tá indo bem, eu fico muito orgulhosa de você, porque você está se dedicando, e não fique com dúvidas, porque a dúvida às vezes te atrapalha, siga seu coração. E depois dali, eu sempre fiz o que ela me falou, segui meu coração. E aí eu comecei a ter um relacionamento melhor com as entidades que me acompanham, principalmente com a esquerda. Porque eu tinha um grande receio por questão do que eu ouvia falar, do que a gente vive aqui antes de entrar na religião, né? Principalmente com a questão da Pombagira. Porque é aquela coisa, fala que mexe com a cabeça, não sei o que, nada disso. Grande na questão do homem incorporar. E é uma coisa assim, esplêndida, porque uma coisa que eu entendi é que Exu Pombagira põe pra fora aquilo que você tem no seu íntimo. Se você tinha alguma coisa lá dentro guardada, ele põe pra fora. Por isso que eu acho que muitas pessoas antigamente achavam que o homem ou a mulher, por trabalhar com as entidades, acabavam mudando a cabeça. Não, porque eles botam pra fora o que você é realmente. Te dá essa coragem, te dá essa força de você enfrentar o mundo e ser quem você é. E eu acho isso incrível, porque todas as vezes que eu vi um atendimento com alguém com a esquerda, as pessoas elas saem, às vezes bem felizes, às vezes saem chorando, mas de alegria, porque vai buscando uma coisa, mas não é bem aquilo, mas ouve o que ela precisava ouvir. E assim, eu particularmente não tive nenhuma experiência com algum pedido meu, alguma coisa assim, mas ver as pessoas indo lá, e às vezes a pessoa vai com uma mente fechada, e sai de lá realizado com outra cabeça, aquilo é gratificante para nós que estamos lá dentro trabalhando, porque mostra para as pessoas que a nossa religião não é isso que falam, que quer fazer o mal, que quer amarrar o irmãozinho ali do lado, que quer acabar com a vida de não sei quem, que você mexeu comigo, meu Exu vai acabar com você. Não, é basicamente pregar o amor e levar a mensagem de Deus através dessas entidades que nos acompanham e que fazem um trabalho lindo lá dentro com a gente. Essa pessoa chega e fala assim, meu Exu vai ferrar você. Não existe isso, gente. Não existe isso. Espírito, imagina, o grau de Exu e Pombagira são os graus assim muito elevados, energeticamente. Então eu acredito que são espíritos que já tiveram como a gente assim na matéria. Então ele passou por um grande processo evolutivo para chegar onde ele está. Você acha que ele vai se sujeitar com coisa humana? Briguinha de irmão. De jeito nenhum. Outra experiência minha muito importante que eu levo para a vida toda e que o aprendizado com o tempo foi fazendo eu evoluir, eu aprender e crescer e entender como funcionam as coisas da espiritualidade. Eu também tinha esse pensamento de que esquerda, no caso do Exu e Pombagira, seriam espíritos. Eu não tinha eu tinha essa concepção, esse preconceito de que era ruim porque as pessoas falavam. Mas quando eu entrei para a Umbanda, eu me entreguei de uma forma que eu acabei... Tinha um receio, mas eu confiava, vamos dizer assim. Eu estava ali com a entidade conversando, mas não era como antes, que eu tinha aquele medo e aquele pé atrás. Né? Tanto que a minha primeira incorporação dentro do terreiro de Umbanda foi com a esquerda. E minha primeira gira de quando eu entrei para poder desenvolver como médium foi numa esquerda. Então a minha ligação com a esquerda também ela é muito bonita assim, nesse sentido. Foi assim, quem me iniciou. O meu primeiro contato, imagina você médium que trabalha no terreiro de Umbanda vai entender o que está iniciando. As primeiras incorporações sua, nossa, é aquela coisa, né? Você fica pasmo,
Você viaja para outro universo. E no meu caso foi justamente uma entidade que era necessário, vamos dizer assim, a minha primeira incorporação para me ter aquela, vamos dizer assim, a firmeza de que existia um espírito ali mesmo. Não que os outros espíritos que se manifestam em outros médios e que seja a primeira vez, que seja a cabelo do bebê, não seja diferente. Mas eu digo que para mim era necessário ter esse primeiro contato com a esquerda. Deixa eu pausar aqui. Sim. Além da esquerda, né, dos nossos Exus e Pombogiras, eles serem guardiões, os nossos guardiões, porque cada médium, cada pessoa tem o seu mentor e traz sua carga, vamos dizer assim, espiritual, de espíritos que te acompanham. A esquerda também são os guardiões dos terreiros, né? Como se fosse, vamos dizer assim, não no modo porteiro, mas vamos considerar um pouquinho, vamos dizer assim, porteiro naquele sentido, soldado que vê quem entra e quem sai. Então eles trabalham muito nesse sentido de, a gente chama, todo mundo, a maioria das pessoas tem um conhecimento e chama de guardião, né? Que é uma forma carinhosa de chamar eles. E justamente o guardião nesse sentido. Eles nos guardam, eles nos zelam em todos os sentidos. Aí tem uma coisa muito interessante que é o nome de um Exu, que uma vez eu estava lendo um livro e talvez explicou um pouquinho assim por cima o porquê esse nome. Eu vou falar e até a maioria das pessoas já ouviu falar, já teve conhecimento. Exu das 7 encruzilhadas. Aí tu me fala, oh, meu Deus, encruzilhada. Então, normalmente as pessoas ligam encruzilhada ao negativo, e à esquerda, a esse espírito. E querendo ou não, tá ligado, porque são espíritos que trabalham na rua, são espíritos que são os policiais, né? Eles são os nossos, levados para os dias de hoje, eles são os nossos, né, os policiais espirituais. Eles estão em todos os cantos, e encruzilhada justamente um ponto de energia onde se cruza, né? Várias, vamos dizer assim, linhas de ruas. E aí eles justamente, normalmente eles estão nessa região justamente para policiar o que tem de acontecer tanto de ruim quanto bom, proteção e afins. Ainda nesse negócio, nesse assunto de falar que Exu faz coisa ruim, que Exu Pombagira também faz coisa ruim, na verdade Exu Pombagira cumprem a lei, né? Então assim, às vezes o que é certo para você pode ser errado, porque eles fazem o que é certo, não vou fazer o que você quer, não vou dar o que você quer naquele momento, vou dar o que você precisa, o que é de seu merecimento. Por isso que muitas vezes eu acho que as pessoas pensam que eles fazem mal por conta disso, porque ele só vai cumprir a lei divina. Então, se a obrigação dele está dentro do seu caminho e pode ser feito, vai ser feito. Se não, guarda o seu tempo vai chegar, meu amigo. E aí sim vai. E é isso, a gente mais pra frente vai fazer novos vídeos, um pouquinho falando mais e aprofundando sobre os nossos guardiões. Esse vídeo só foi um pouquinho de quão grande, né, esses espíritos eles são e de quanta importância é necessário deles para a nossa vida, né? E um beijo.